Olá pessoal, trago para vocês mais uma bolsa, né? Super fácil de fazer, com tiras, com zíper aqui, né? Coloquei zíper, coloquei bolso dentro, bolso bem simples, dois bolsos. Vou mostrar para vocês passo a passo, tá? Espero que vocês gostem e façam essa bolsa aqui. Gente, fica uma graça, tá? Fazer para vender, né? Dá para ganhar dinheirinho bom usando nossas tiras, nossos tecidos que estão parados aí. Então vamos lá? Vamos pro passo a passo. Vamos fazer essa bolsa aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vou começar aqui com essa parte aqui, então a gente vai precisar de 2 vezes manta R1 ou R2, 40 por 36. Você pode fazer qualquer tamanho a partir desse modelo. Vou precisar de um quadradinho pequenininho para iniciar. Eu vou colocar, faça uma dobra aqui, né, pra gente centralizar o meio. Olha só. Deixa eu dobrar certinho. E aqui é o meu meio, né? Nesse meio eu coloco o meu quadradinho, você pode pôr em qualquer posição. Pode colocar reto ou assim, ó. Eu vou deixar assim. E a gente vai precisar de tiras no tamanho, eu vou usar aqui de 3 de largura, tá? Que é o tamanho de tira que eu tenho, 3 e 4 de largura. São tudo tiras fininhas, tá? Tiras que sobrou de outros trabalhos, ou tiras que eu cortei pra fazer viés. Então, tudo tiras pequenininhas, estreita, né? E olha só. E a gente vai lá pra máquina costurar essas nossas tirinhas, tudo sentido horário, tá? A gente vai começar a costurar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente coloca frente com frente, costura, corta, e assim a gente vai costurando assim, ó, sentido horário. Então, gente, eu fiz essas duas bolsinhas aqui no vídeo anterior, e eu tava fazendo aqui na máquina, e esqueci de passar as medidas, a parte que abre aqui, né, essas partes que eu costurei aqui, ó, que ela fica uma colmeia, né. Então, eu esqueci de passar as medidas, eu passei só dessa parte aqui, né, que ela é maior. Então, eu respondi ali o povo ali, e dei as medidas, mas para quem não viu que eu respondi ou não perguntou, tá na descrição do vídeo, tá? Daí eu coloquei na descrição as medidas, tá bom? Para vocês fazer essa bolsinha colmeia aqui. Então vamos lá, peço desculpa aí, né? Porque eu tava gravando, costurando e acabei não esquecendo de passar as medidas, né? Aí as pessoas assistiram o vídeo e ficaram perguntando. Então vamos lá, olha só. Como vocês viram, eu centralizei aqui no meio o nosso retângulo, né? Eu vou pegar tirinhas aqui e vou... as tirinhas, elas têm que ir combinando, né? Você vai vendo o que combina, né? O que dá certo ali. E você vai colocando. Gente, isso aqui é realmente aproveitamento de retalhos. E eu quero falar pra vocês que dá pra ganhar dinheiro, sim, com essas tiras, sabe? Então, eu vou começar, e vocês vão assistir aí passo a passo, tá? Vou começar costurando. Pra quem tá iniciando na costura e não sabe, né? A gente coloca frente com frente. Deixa eu costurar um pedacinho aqui. Eu deixei minha tesoura lá na mesa, lá. Na verdade, eu não sei nem onde que eu deixei minha tesoura, mas enfim, peraí. Ó, eu tenho 2 tesouras pra cortar, mas sempre eu gosto de uma só. A outra quase eu nem uso, coitada. Ó. Sempre com retrocesso no começo e no final. Costurou, fez o retrocesso, vira e corta. Deixa eu pegar minha outra tesoura aqui, que a outra não sei onde eu coloquei. Achei. Olha só. Deixa eu cortar por aqui por baixo mesmo. Cortei, tá? Deixamos de lado, que depois a gente pode usar também. Vamos pegar outra tirinha aqui. Vamos colocar uma rosinha aqui. Como eu costurei esse aqui, vou virando assim, ó, vou girando, né? Sentindo o ponteiro do nosso relógio. Nosso relógio, ele gira assim, ó, né? A gente vai costurar sentido horário, por isso que fala sentido horário, né? Porque é no sentido do relógio. Amo costurar, amo. Eu não sei se eu já falei pra vocês aí, mas eu pinto, bordo
faço crochê, tricô, pintura em tecido, em tela, em madeira. Eu fiz vários cursos e tem época que eu faço muito, sabe? E costurar também, eu tenho vários tipos de curso de costura. Tem curso de costura criativa, costura sob medida, costura industrial, curso de lingerie que eu fiz. Vários cursos. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer isso aqui, ó, costura criativa, né? Fazer coisas assim, com aproveitamentos, né? Aproveitamento de retalhos, olha só. E a gente vai cortando, né? Corta com a tesoura. Não importa se passar aqui, tá? Nem aqui passou, não importa. Deixa assim, não precisa cortar. E vamos colocar aqui as nossas tirinhas, tá? Eu tô usando tiras de 3 e de 4. 3 e 4 centímetros. Que é o que tá aqui, né? Eu tenho outro cesto, que eu tenho tiras de 7 e de 6. Então, a gente separa os tamanhos, né? Quando a gente quer, tá ali. Então, olha só, já preenchi aqui, ó. Né? A gente vai continuar aonde a gente começou. Então, a gente acabou de costurar esse aqui, a gente vai virar aqui. E vamos costurar aqui agora, tá? Vamos pegar esse aqui. Sempre no sentido horário, né? Então, alguém comentou no canal, uma bolsa que eu fiz, é uma bolsa de retalhos muito linda que eu fiz alguns meses atrás. Não sei quantos meses já faz. Essa bolsa de retalho que eu fiz, ela é muito linda essa bolsa. Então, é um outro modelo que não tem zíper, muito lindo esse modelo, se vocês procurarem lá, vocês vão achar. E alguém comentou lá. Ei, ela não tá arrematando. A bolsa dela vai se descosturar inteira. Não, não é que eu não tô arrematando, é que essa minha máquina aqui, ela é eletrônica. E ela, por ser uma máquina eletrônica, ela arremata e corta a linha ao mesmo tempo. Então, por isso que eu não corto a linha, olha só. Eu coloco aqui, vou pegar esse pedacinho agora aqui. Ela arremata. Chega aqui, ela arremata, ó. Ela arrematou e ela corta a linha ao mesmo tempo. Eu tô usando a tesoura porque eu tô cortando aqui os retalhos, né? E ela comentou isso, porque ela viu, eu acelerei o vídeo costurando, ela achou que não tava arrematando. Mas a máquina, ela arremata, olha só. Ela fez o arremate aqui e fez o arremate aqui. Então, a gente sempre tem que arrematar. Agora que a gente costurou aqui, a gente vai virar, sempre sentido horário, e vamos costurar aqui. Pra ficar bem bonitinho, né? Vamos costurar agora aqui um azul. Deixa eu ver esse aqui. Que não dá. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, tá? E assim eu vou costurando, tá? Assim eu vou costurando até o final. Dessa maneira. Eu vou escolhendo as cores que eu acho que vai ficar bom. As cores que eu acho que vai combinar, né? E vou costurando. Deixa eu colocar esse vermelhinho aqui. Essas sobrinhas, não se preocupe. O importante é você deixar reto com esse aqui, tá? Aí, esse ali fica assim mesmo, tá? Sobrando, não tem problema. Ajuda a dar estrutura na bolsa, né? Fica mais firme, né? Então, gente, olha só. Eu já fiz aqui. Quando chega nessa parte aqui, ó, que daí fica um triângulo, né? Olha só. Então, não precisa mais costurar sentido horário, porque não tem nem fundamento. Então, agora, o que a gente faz? A gente vai pegar um canto aqui, um triângulo, e vamos costurar até o final. Preencher um, já vai preenchendo os outros, tá? Então, vou fazer aqui pra vocês verem, olha só.
Vou preencher aqui, vou pegar uma tirinha minha aqui. Então, aqui tem tirinha, como eu falei pra vocês, de 3 de largura e de 4. Elas não são do mesmo tamanho, né? Então, agora a gente vai fazer as outras partes, né? Essas duas partes estão prontas, a gente vai reservar, que é a parte principal da bolsa, né? E vamos pegar as outras partes, que é a parte do forro e também a parte do zíper, da alça e do bolso, né? Aí, no decorrer, eu vou passando as medidas para vocês, tá? Então, primeiro vamos fazer a parte do zíper, né? O zíper ele tem que ser maior que 40, né? Então, o meu tem 50, né? O meu é em metro, vocês podem ser aquele zíper comprado com cursor, sem problema. E eu vou usar 2 pedacinhos de tecido de 30 por 8, tá? Pra mim fazer o zíper, como eu já fiz numa bolsa anterior, e vocês vão me acompanhar aí passo a passo como eu vou fazer.
Então, gente, viram que a parte do zíper é bem tranquilo, né? Tô fazendo esse pesponto, né? Esse pé de máquina para fazer o acabamento da costura do zíper, né? E está pronto, gente. Agora a gente vai colocar o cursor, né? Que o meu zíper é em metro, então eu vou cortar ali e vou colocar o cursor. Então, olha só, pessoal, já costurei, como vocês viram, tá costurado, né? A gente vai pegar o nosso forro, tá? Que é de 30 por 40. E vamos pegar a nossa outra tira, que faz parte do forro, tá? Que é de 8 de largura por 40 e a gente vai costurar assim como vocês estão vendo, tá? Então, como vocês estão vendo, eu tô costurando tudo com o direito pra cima, tá? Direito do meu forro com o direito do meu zíper. Os dois estão pra cima. Então, vou costurar bem na marcação, fazer um pezinho de máquina. Então, essa faixa que eu costurei ali, pra completar o tamanho do meu forro, é legal colocar que você também não se perde na hora de costurar esse zíper, né? Que esse modelo é diferente de costurar, né? Você também pode costurar direto, fazendo uma marcação de 5 centímetros, se você quiser. Então, já costurei um lado e vou costurar o outro, que essa é a parte do forro, né? Então, agora que tá pronto, né? A gente vai reservar. Depois eu fecho, né? Podia até fechar agora, mas vamos fazer o bolso. Olha só. Tem que costurar o bolso antes de fechar. Vou pegar esse pedaço de 34 por 33, é um retalho que eu tinha. Vou fechar ele nas laterais. Como vocês estão vendo aí, com retrocesso no começo e no final. Vou virar do lado direito. Vou acertar bem. E a gente vai fazer um acabamento. Vou colocar uma tirinha de 4 de largura em cima, como se fosse um viés, tá?
Então, como vocês estão vendo aí, eu vou costurar no forro, né? Que é o forro da bolsa, que vai ficar por lá de dentro, do nosso bolso. Vou costurar em volta e depois eu vou costurar também uma costura no meio, que eu vou dividir, senão o bolso fica muito grande, né? E ele vai ficar legal dessa maneira que eu vou fazer. Então, gente, olha só que graça, né? Tá costurado. Vamos separar de lado, vamos fazer a nossa alça. Depois a gente vai fechar a bolsa ali, que é o forro, né? Então, a nossa tira, ela tem 9 de largura por 60. E a nossa alça, ela tem 3 por 60. Que eu vou revestir ela, né? Se você for uma alça menor, vocês têm que colocar o dobro, né? E mais os centímetros, que são 2 para costurar, para fechar, né? Então, gente, já fiz as duas, né? Eu mostrei uma pra vocês passo a passo, olha só. Essa parte aqui eu fiz com vocês, né? E tem as outras duas partes. Agora a gente só vai montar, né? Essas duas aqui também a gente vai montar. Então, olha só, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo agora que todas as partes estão prontas. Aqui eu podia já ter fechado com vocês, mas eu quis deixar. Então, essa aqui é a parte do forro, a gente vai juntar aqui, ó, tá? E a gente vai fazer um pezinho de máquina com retrocesso até o final aqui, ó. Tá? E aqui também, vamos costurar em toda a volta. Acertar bem, né? Aqui você pode deixar aberto, mas eu prefiro dobrar aqui, tá? Se você ficar em dúvida aqui na hora do zíper, se você dobrar assim é melhor, tá? Então, eu vou fazer uma costura em toda a volta e essa parte do forro vai estar pronta. Com um detalhe, tá? A gente vai deixar uma abertura, mais ou menos aqui de uns 10 centímetros, né? Não, aqui não dá 10, aqui dá 15, né? Sim, uns 15 centímetros, tá? Porque a bolsa é grande, para não forçar muito, depois a gente fecha a aberturinha. Então, vamos lá. Eu vou fechar essa parte, que é o forro. Vou deixar essa abertura que eu falei pra vocês. Depois eu vou fechar essa parte aqui e colocar as alças. E depois eu vou montar tudo num vídeo só aqui, passo a passo, tá? Então, eu não vou falar, vocês só vão me acompanhar aí, tá bom? Então, vamos lá? Vamos costurar.
E é isso aí, pessoal. Veja só que graça que ficou nessa bolsa, né? Eu vou tirar o fiozinho, que a gente trabalhou com bastante retalhos. Era tiras que eu tinha ali paradas, né? Então, a gente... Às vezes tinha um pouquinho de tiras, né? De fiozinho, assim, a gente tira, né? É do tecido, não é da costura. A gente tem que fazer essa limpezinha, tirar, né? Gente, gostei muito, ficou uma graça, tá? Gente, você pode vender essa bolsa aqui, ó, no mínimo, o mínimo que você pode vender, porque ela é uma bolsa bem costurada, bem acabada, 80, tá? O máximo que você pode vender por 120, tá? 120 tá bem paga essa bolsa. Então, vai de você valorizar o teu trabalho. Então, deixa eu colocar pra dentro aqui o fogo, que eu não coloquei. Ajeitar o fundo, você tem que dar valor, né? Porque assim, ó, são retalhinhos, são tirinhas, mas tudo tirinhas que você comprou, são tecidos que você comprou, que você usou, nada é de graça aqui. Então, são sobrinhas de tecido que a gente guardou, mas que foi comprado, né? Então, o valor da minha bolsa é R$80, tá? Tá barata. Pode vender por mais, que nem eu falei, até 120, dependendo do lugar, né? A região, vende até por mais. Olha só, quem gostou do vídeo, dá um joinha aí pra ajudar, tá? Se inscreva no canal quem não é inscrito, pessoal. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês, estão sempre aí no canal, comentando, curtindo, eu sempre agradeço. E nunca vou deixar de agradecer a vocês que estão sempre aí, curtindo, comentando, né, os meus vídeos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.